aí, pessoal, voltamos aqui com a nossa aulinha da mediação tecnológica e hoje a gente vai relembrar agorinha, nessa aula de agora, né? Quais foram os temas importantes que nós trabalhamos nessa aula 8, lembram? Aula de revisão do conteúdo e atividades, né, pessoal? Muito bem. O que foi que nós falamos, então, na nossa aula de hoje, primeira aula da unidade 2? Nós falamos sobre temas contemporâneos da sociologia, né? Os temas que trouxeram esse novo caráter de análise que vem buscando entender os eventos sociais, políticos e econômicos que vieram com essa pós-modernidade, né? O que essa pós-modernidade trouxe para nós? Então, a gente falou sobre temas, né, dos tempos de mudança, nós falamos sobre essa intensa sensação que temos que o mundo está muito mais acelerado, parece que os meses, os anos passam muito mais rápido que em tempos anteriores, né? E a gente também pode ser fruto de tudo isso que a gente vive, fruto dessa revolução informacional. Por quê? Porque a sociedade fica em constante mudança, essa alta conectividade traz a impressão que a gente está super, hiper conectado. Outra questão também importante, de relevância, é a ideia do conhecimento, né? O conhecimento hoje tem sido cada vez mais disseminado. Só que esse conhecimento, às vezes, vem com cara de informação, né? Essa informação, às vezes, vem com cara de conhecimento que não é real, né? Então, a gente vive entre o virtual e o real, e aí a gente tem que aprender a lidar com essas situações, né? E parece que tudo está muito fácil de entendimento, né? Que não há complexidade, tanto nas questões da tecnologia, como na própria interpretação que nós estamos dando para tudo isso. E aí a gente também falou sobre a valorização e a financiarização do capital, falamos, né, do papel dos bancos, do papel do dinheiro fictício, do papel dos investimentos, das bolsas de valores, né? Nós falamos um pouco de cada uma dessas coisas. Nós falamos também já na reta final da aula sobre modernidade, pós-modernidade, onde nós refletimos sobre o que essa modernidade, após aí a queda do feudalismo, início do capitalismo, ela trouxe para a sociedade, né? Uma impressão de que todo mundo era igual, de que todas as sociedades eram iguais, né? Veio junto com esse aspecto também da colonização e muitas mais coisas. E aí a pós-modernidade que veio trazendo releituras, trazendo críticas também à própria modernidade, né? Críticas aos teóricos, críticas aos cientistas, e trouxe também os novos dilemas da nossa sociedade, e que podemos dizer até da nossa juventude, né? Que juventude é essa que vive aí nesse momento aqui da pós-modernidade. E nós encerramos falando das sociologias de Bourdieu, de Habermas e de Bauman, né? O que elas trouxeram para nós enquanto leitura de mundo, como a gente pode compreender o mundo através dessas pessoas, né? Das ideias dessas pessoas. Muito bem, então tá aí, gente. Agora vocês vão fazer os exercícios, que são algumas perguntinhas que vocês vão responder, e a gente volta daqui a pouco para analisar, né, as perguntas, analisar ainda um pouco mais esse conteúdo e fazemos o fechamento dessa nossa aula, tá bom? Então, espero vocês já, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Fiquem ligadinhos que a aula continua. Não falei para vocês que a aula continua? Então, gente, fiquem ligadinhos que a gente ainda tem coisas para falar dessa nossa aulinha de hoje, a nossa aulinha 8.2. Então, galerinha, o que vocês viram aí nas perguntas? Tem a ver com esse conteúdo que eu estava falando para vocês? Faz sentido o que a gente estava analisando com essas perguntas? Né? Será que faz sentido? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, a gente faz esse arremate aí para tentar entender o contexto e como essas perguntas elas nos ajudam a compreender melhor esse tema. Vamos lá? Muito bem, agora é hora da gente resolver e tirar as dúvidas, né? As eventuais dúvidas que podem aparecer aí, vocês podem mandar no chat Zap e a gente vai tirando a dúvida de vocês em relação à aula, tá bom?
Bom, então vamos para a questão 1. Venha comigo, vamos ler aqui. Diz o seguinte: o fim do século XX e o início do século XXI foram marcados por um conjunto de transformações econômicas, políticas e ideológicas que pareciam apontar para uma construção de uma nova sociedade regida por princípios distintos daqueles que haviam sido hegemônicos até as décadas de 60 e 70. Sobre a modernidade, é correto afirmar, vamos lá? Gente, não confundam modernidade com pós-modernidade, tá? São períodos diferentes da história. Tanto na questão histórica como na própria questão sociológica, são períodos diferentes, tá? Então vamos lá. Letra A. Resultou no desaparecimento dos conflitos ideológicos no mundo? Letra B. Que os agentes deixaram de utilizar as tecnologias para o crescimento econômico? Letra C. Ocasionou no aumento exponencial do uso das tecnologias e a consolidação do mercado do Estado neoliberal? Ou a D. Houve progressos sociais e a diminuição da divisão em classes sociais em todo o mundo? Ou é a E. Valorização do indivíduo e as culturas fora do padrão? E aí, pessoal, o que vocês leem aí dessa questão da própria modernidade? O que ela trouxe para nós, hein? Vamos ver aqui a resposta correta? Vamos lá? É isso aí, gente. Aumentou o uso das tecnologias, certo? Aumentou ou não aumentou, hein? Sim, né? A gente teve um aumento do uso das tecnologias, uma certa popularização, e aí a entrada da tecnologia também na própria produção de mercadorias, que levaram as grandes potências a buscarem um modelo de Estado que atendesse aos interesses desses agentes econômicos que já eram ricos. E que modelo é esse que atende, que leva mais riqueza ainda para quem já é rico? O Estado neoliberal. O Estado neoliberal é o modelo perfeito para aquele tipo de capitalismo que quer se consolidar, tirando a responsabilidade do Estado, colocando tudo sobre o indivíduo. O indivíduo que tem que buscar, o Estado não tem que se meter em nada. Então, gente, realmente, nesse período, foi aonde mais cresceu essa questão aqui do modelo do Estado neoliberal e do avanço das tecnologias. Muito bem, então vamos aqui para a pergunta 2. Gente, número 1, resposta certa é a C, tá? Número 2, você está vendo aí, ó, uma produção fabril, né, a fábrica de produção de automóveis. É que dá para perceber aqui, né? Uma carcaça de automóvel aqui. Vamos lá. A imagem acima assinala uma face dos efeitos da revolução técnico-científica informacional que compreende: letra A intensificação da quantidade produtiva com maior emprego de mão de obra. E aí, galera, o que vocês acham? Ou a B, a implantação de métodos alternativos de produção visando a ampliação do mercado consumidor? Sim ou não? Letra C, o favorecimento da política do pleno emprego e a intensificação da oferta de produtos para diminuir os seus preços? D, a modernização do sistema produtivo com menor demanda de trabalho assalariado? Ou a letra E, a inclusão social através da inserção das camadas sociais mais pobres na produção de sistemas sofisticados de produção industrial? E aí, galerinha? Bom, a gente vê aí que são respostas bem diferentes, né? Respostas aí que trazem inclusão social, eu acredito que não é, né? Que na produção fabril, ao contrário, mais exclusão, né? Diminuir a modernização do sistema produtivo e trazer menor demanda de trabalho assalariado, não sei, pode ser, né? O favorecimento da política do pleno emprego e intensificação de ofertas também não faz sentido, porque quanto mais aumenta a modernização, mais o desemprego aumenta. Infelizmente, né, gente? Não tem uma inclusão, né?
A implantação dos métodos alternativos de produção não é uma coisa que tem feito tanto efeito assim, né? Principalmente no mercado consumidor. E a intensificação da quantidade produtiva com maior emprego de mão de obra, na verdade, não, porque se você olhar aí, você tem menos pessoas no chão de fábrica. Quem está fazendo todo o trabalho aí, galera? Hein? Quem? É o robô, né? O robô, a robotização da produção faz com que diminua o emprego da mão de obra, né? Você vai e coloca as máquinas para fazer. Então, segundo tudo isso que nós estamos analisando aqui, a resposta correta é a D. Essa modernização do sistema produtivo diminuiu o quê? Isso mesmo. O trabalho assalariado, foi como eu acabei de falar. Você não vê aqui pessoas, você vê máquinas. Então, gente, vai aumentar o desemprego. Quanto mais a gente coloca máquinas para trabalhar, aumenta a produção, aumenta o lucro, mais diminui o emprego, certo? Muito bem, então a letra D, tá? Vamos à perguntinha do Enem, então? Vamos lá. O século XX passou para a história como um dos mais importantes no processo de desenvolvimento dos meios de comunicação e de informação. A revolução ocorrida foi extraordinária, sem precedentes, e mudou radicalmente o estilo de vida das pessoas. Em relação aos efeitos desse fenômeno, marque V nas alternativas afirmativas, verdadeiras, ou F nas falsas. Então, vamos para a primeira afirmativa. O exercício da liberdade, as ações sociais e as atividades comerciais se modificam de forma homogênea nos continentes? O problema aqui, gente, dessa resposta é exatamente isso. Será que foi de forma homogênea, ou seja, igual, tá? Quando fala homogênea aqui, igual, dentro desse contexto dos continentes? Aí que fica a pergunta. Será? Pensem aí comigo, vão refletindo enquanto eu vou falando aqui, tá? A outra, o sistema de comunicação se tornou um valioso instrumento político? Faz sentido, né? Como a gente pode dizer, né, das últimas eleições no Brasil? A gente não pode desprezar em momento algum que o sistema de comunicação tem um papel central, né, no desenvolvimento de narrativas a respeito de determinadas correntes políticas, de determinadas ideologias políticas e de determinados candidatos. Então, eu coloco aí como verdadeira, mas vamos ver, tá? Vamos lá. E aí, o que vocês acham, gente? V ou F? Vão marcando aí. O Estado, inicialmente, via a internet como um templo para amadores, passou a considerá-la como um serviço de utilidade pública? Tadã, será, hein? Será? Fica a pergunta aí, vamos ver. Vamos ver. A importância e a diversificação dos meios de comunicação impuseram uma única legislação dirigida a crimes virtuais para todos os países? Todos. Todos, gente. Todos, vocês acham? Não. É diferente. Cada país tem a sua forma de legislação com relação aos crimes virtuais. Tem alguns que nem têm legislação. Então, assim, como a gente pode dizer que é para todos? Daí a gente já vê que é falso. Mas vamos ver aqui as alternativas? A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é A, B, C, D ou E. Gente, vamos ver aqui, que a gente já vai corrigindo junto com vocês. Vamos lá. Muito bem, a letra B. Então, vamos lá. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, vamos lá marcar. A primeira, como eu disse para vocês, falso, porque não foi de forma homogênea em todos os continentes que havia essa liberdade de ações, né, econômicas. A 2, verdadeiro, falei para vocês, falei, que nunca houve, né, tanto pragmatismo político em relação a essa questão das redes sociais, galera, nunca houve. Verdadeiro também, o Estado passou a considerar, né, a internet como serviço de utilidade pública. As pessoas agora, os líderes mundiais conversam pelo Twitter, gente. Olha que coisa, no Twitter agora o mundo é um mundo à parte.
Eu não vivo no Twitter porque eu não dou conta, é muita coisa, né? Mas os líderes políticos se conversam, se entendem pelo Twitter, se atacam também. E falso, olha aí, ó, como eu disse para vocês, os crimes virtuais têm uma única legislação em todos os países? Não, né, galerinha? Não. Cada país tem a sua e tem países que nem tem. Então, tá aí. Letra B de bola. Muito bem. Então, vamos para a última pergunta do dia. Gente, cite as características de pós-modernidade segundo o Bauman. O que o Bauman traz para a gente, né, de leitura? Ele diz o seguinte, que a sociedade pós-moderna sofre mudanças em ritmo intenso, tá? Ocorre que ele define como modernidade líquida. Então, assim, modernidade líquida, você já sabe que é o Bauman que fala sobre isso. Tá? E cai no Enem pra caramba, viu, gente? Muita coisa que cai no Enem tem a ver com esse cara aqui, com o Bauman, tá? Com relação à questão da sociedade pós-moderna. Pode ter certeza que pelo menos uma pergunta do Bauman vai cair. Então, por favor, não esqueçam desse nome. A estrutura familiar também mudou, tá, gente? Nesse pós-modernidade, porque as conexões hoje estão muito mais distantes. O próprio modelo de família também mudou, aquela família tradicional, o homem, a mulher, as crianças. Hoje nós temos casais homoafetivos, casais que adotam crianças, né? Então, nem todos os filhos são filhos consanguíneos, né? Há famílias que só têm mãe, há famílias que só têm pai, há famílias que não têm nem mãe nem pai, há só irmãos. Então, assim, a estrutura da própria família hoje, do próprio conceito de família, também mudou, galera. E aí, por último, as conexões com o mundo moderno estão cada vez mais individualizadas. Aí você percebeu que durante esses últimos tempos as pessoas estão mais egoístas, né? Individualistas, só pensam no seu próprio bem. Porque esse valor de coletividade, pessoal, não é um valor que nasce com a gente, não. A gente não nasce querendo dividir as coisas com os outros, não. Quem ensina a gente a ser assim, pessoal, é a própria dinâmica social, em que a gente começa a pensar mais no outro, começa a pensar que as tuas ações vai desencadear consequências na vida do outro. Então, assim, não é uma coisa que nasce de berço com a gente. E aí, à medida que a sociedade foi ficando mais moderna, as pessoas estão mais individualistas. Tanto que numa crise, o que ela procura logo é saber se vai conseguir se livrar, se ela vai conseguir ficar bem. O resto é o resto, né? Então, esse valor coletivo, ele precisa ser resgatado. A gente precisa resgatar. Isso é uma coisa que tem sido chamada a atenção nas ciências humanas, os próprios teóricos têm chamado a atenção de que esse valor social, comunitário, né? A gente tem alguns teóricos que falam desse valor da comunidade, o comunitário hoje é visto como algo atrasado. Ah, mas aí as sociedades indígenas são comunitárias, são atrasadas. E não. O que nós estamos precisando na sociedade hoje é ter esses valores comunitários para a gente poder desenvolver melhor o nosso espírito da coletividade, né? Então, a gente vai trabalhando esses temas e vendo o quão é importante a gente conhecer a estrutura da sociedade para perceber onde a gente está errando, onde nós estamos acertando, o que isso nos aponta para o futuro, né? Então, gente, é isso. Nossa correção acaba por aqui. Espero que vocês continuem ligados aí na nossa disciplina, porque a próxima aula é a aula 9, tá? Então, gente, espero vocês lá, bons estudos e a aula continua. Até mais!